A Verdade Sufocada, parte 30. Tribunal Revolucionário e as novas sentenças. Antes de começar o capítulo, pessoal, agradecendo já a presença de vocês aqui. Hoje vai ser um pouco diferente o fundo musical das trilhas que nós estávamos usando. Vou usar um pouco de harpa com cantores cristãos, ok? O clima desse livro aqui é um clima que leva a gente muitas vezes à revolta, pelo menos o fundo musical que te leve à paz, ok? Obrigado, vamos à leitura. Major do exército alemão Eduard Ernest Tito Otto Maximilian von Westernhagen, 1/7 de 1968. Em 1968, o capitão do exército boliviano, Gary Prado, fazia o curso de Estado-Maior na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, junto comigo. Ele ficara conhecido internacionalmente como o oficial que teria participado da perseguição e morte nas matas da Bolívia do guerrilheiro Che Guevara. Sabedoras de sua presença no Rio de Janeiro, organizações terroristas se inquietaram. O Tribunal Revolucionário foi convocado e o oficial boliviano condenado à morte. Para ter êxito a ação, o levantamento começou nas saídas da Escola do Estado-Maior, ESEME, seguindo o oficial até a sua residência, na Gávea, bairro pacato do Rio de Janeiro. Conhecido o trajeto e escolhido o melhor local para o assassinato, partiram os carrascos para executar a sentença. No dia 1º de julho de 1968, João Lucas Alves, Severino Viana Colom e mais um terceiro militante, até hoje não identificado, todos do Comando de Libertação Nacional, Colina, em um Fusca, ficaram à espreita na rua Eugênio Duarte, na Gávea. Ali, naquela rua tranquila, ao avistarem o oficial, executaram-no, fria e covardemente, com 10 tiros. Depois de verificarem que o militar estava morto, levaram sua pasta para simular um assalto. Mais tarde, ao abrirem a pasta, verificando os documentos do justiçado, constataram o terrível engano. Gary Prado fora salvo por um levantamento mal feito. Desconheciam os uniformes. Em seu lugar haviam assassinado o major alemão Eduard Ernest Tito Otto Maximilian von Westernhagen, colega de Gary Prado. Para as autoridades policiais da época, o crime teria sido cometido por assaltantes. O assassinato permaneceu encoberto e o Colina não o assumiu até hoje, por causa do terrível engano cometido. 2. Capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Rodney Chandler, 12/10 de 1968. A Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, desejava realizar uma ação que tivesse repercussão no exterior, ao mesmo tempo que a projetasse no âmbito das organizações terroristas nacionais. A proposta foi discutida entre Marco Antônio Braz de Carvalho, o Marquito, da ALN,
ligação de Marighella com a VPR, e Onofre Pinto, da segunda organização. Foi estudada a possibilidade de assassinar o capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Rodney Chandler, aluno bolsista da Universidade de São Paulo. Ele cumpria a missão no Vietnã, e viera para o Brasil com a esposa, Juan Chotaletz Chandler, e 4 filhos menores. Fazia um curso na Escola de Sociologia e Política da Fundação Álvares Penteado, em São Paulo. Para justificar o justiçamento, alegaram que Chandler lutara contra a causa do Vietnã e era representante do imperialismo americano. Novo Tribunal Revolucionário e novos honoráveis juízes foram convocados: Onofre Pinto, João Quartim de Moraes e Ladistas Doubor, todos da VPR, condenaram-no à morte. Em seguida, passaram a ação. Era necessário levantar a residência do militar americano e os seus hábitos, o que foi feito por Dulce de Souza Maia, a Judite, também da VPR. Concluído o levantamento, os dados foram entregues ao grupo de execução, formado por Pedro Lobo de Oliveira, VPR, Diógenes José de Carvalho Oliveira, VPR, e Marco Antônio Braz de Carvalho, ALN. Dulce de Souza Maia. Nossa, você viu, João, como que ela tem uma carinha tão bonitinha? Uma senhora tão bonita, né? Pacata. Você viu, João? Pois é. É ela. Dulce de Souza Maia fez o levantamento como uma profissional do terror, ao contrário da ação anterior. Escolheram para maior repercussão o dia 8 de outubro, aniversário de 1 ano da morte de Che Guevara. Como Chandler não saiu de casa nesse dia, o justiçamento foi adiado. No entanto, não desistiram e no dia 12 de outubro de 1968, às 8h15 da manhã, executaram a sentença. De uma casa ajardinada na rua Petrópolis, no Sumaré, Chandler saiu para mais um dia de estudos. Era um homem alto, forte, cabelos curtos, 30 anos. Já se despedira dos filhos Jeffrey, 4 anos, Todd, 3 anos, e Luane, 3 meses. Retardou-se um pouco, se despedindo de Juan, sua mulher. O filho mais velho, Daryl, 9 anos, fazia como fazia todos os dias, correu para abrir o portão da garagem. Juan deu-lhe adeus. O grupo de execução o espreitava com uma metralhadora INA e 2 revólveres calibres 38. O carro usado era um Volkswagen roubado, que impediu a passagem do carro do capitão. Diógenes José de Carvalho Oliveira descarregou a queima-roupa os 6 tiros do seu revólver. Em seguida, Marco Antônio Braz de Carvalho desferiu-lhe uma rajada de metralhadora. No interior do carro, crivado de balas, estava morto Charles Rodney Chandler. O texto a seguir é depoimento de Pedro Lobo de Oliveira, transcrito no livro A Esquerda Armada no Brasil, de Antônio Caso. Abre aspas. Chandler cruzou o portão e ganhou a calçada. Ainda em marcha atrás, antes que a carrinha alcançasse a rua,
coloquei o Volks de tal modo que bloqueava a passagem do veículo de Chandler pela sua parte traseira, impedindo-o de continuar a marcha. Nesse instante, um dos meus companheiros saltou do Volks, revólver na mão, e disparou contra Chandler. Quando soaram os primeiros disparos, Chandler deixou-se cair rapidamente para o lado esquerdo do banco. Evidentemente estava ferido. Mas eu, que estava extremamente atento a todos os seus movimentos, percebi que ele não tombara somente em consequência das feridas. Foi um ato instintivo de defesa, porquanto se moveu com muita rapidez. Quando o primeiro companheiro deixou de disparar, o outro se aproximou com a metralhadora INA e desferiu-lhe uma rajada. Foram 14 tiros. A 15ª bala não defragou e o mecanismo automático da metralhadora deixou de funcionar. Não havia necessidade de continuar disparando. Chandler já estava morto. Quando recebeu a rajada de metralhadora, emitiu uma espécie de ronco, um estertor, e então demos conta de que estava morto. Nesse momento, eu lançava à rua os impressos que esclareciam ao povo brasileiro das nossas razões de eliminar Charles Chandler. Os folhetos concluíam com as seguintes consígnias: o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, criar 2, 3, muitos Vietnames. Consideramos desnecessária a cobertura armada para aquela ação. Tratava-se de uma ação simples. 3 combatentes revolucionários decididos são suficientes para realizar uma ação de justiçamento nessas condições. Considerado o nível em que encontrava a repressão naquela altura, entendemos que não era necessário a cobertura armada. Fecha aspas. Era essa a forma usada pelos criminosos da esquerda revolucionária para dar curso à sua luta contra a ditadura militar. Assassinar com crueldade era o dia a dia desses sanguinários combatentes do marxismo-leninismo. Participaram da ação Onofre Pinto, VPR, João Carlos Kifuri, Quartim de Moraes, VPR. É Kifuri sim, João. É igual o cara lá da cultura. Ele gosta do pessoal da esquerda. É, coincidência. Só coincidência. Não tem nada a ver, coincidência. Ladistas da Albor, VPR. Dulce de Souza Maia, VPR. Pedro Lobo de Oliveira, VPR. Diógenes José de Carvalho Oliveira, VPR. E Marco Antônio Braz de Carvalho, ALN. Diógenes José de Carvalho Oliveira, um dos executores das sentenças, tem o seguinte currículo publicado no site da ONG Grupo de Terrorismo Nunca Mais, Ternuma, www.ternuma.com.br. Abre aspas. Onde eles estão? No seu tempo de terrorista, usou os codinomes de Leandro, Leonardo, Luiz e Pedro. A Revolução de Março de 64 encontrou como militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Sentindo-se perseguido, fugiu para o Uruguai. Ainda nesse ano, arranjado por Brizola, foi fazer curso de guerrilha em Cuba, onde ficou 1 ano e se destacou como especialista em explosivos.
Retornou ao Brasil e, em Porto Alegre, conheceu Almir Olímpia de Melo, Paulo Melo, que conduziu a Onofre Pinto, em São Paulo. Pôde, assim, Diógenes iniciar uma longa trilha de sangue, realizando algumas dezenas de ações terroristas na capital paulista. O que se segue é apenas uma pálida ideia do que praticou esse militante comunista. 20 de março de 68. Participou do atentado que fez explodir uma bomba relógio na biblioteca da USES, no consulado dos Estados Unidos, localizada no térreo do Conjunto Nacional da Avenida Paulista. 3 estudantes amigos que caminhavam pelo local foram feridos: Edmundo Ribeiro de Mendonça Neto, Vitor Fernando Sicurella Varela e Orlando Lovecchio Filho, que perdeu o terço inferior da perna esquerda. 20 de abril de 68. Preparou mais uma bomba, dessa vez lançada contra o jornal O Estado de São Paulo. Do mesmo modo que a anterior, a explosão feriu 3 inocentes. 22 de junho de 68. Participou do assalto ao Hospital do Exército em São Paulo. 26 de junho de 68. Fez parte do grupo de terroristas que lançou um carro-bomba contra o quartel-general do então Segundo Exército. Em 1º de agosto de 68, participou do assalto ao Banco Mercantil de São Paulo, no bairro do Itaim, com o rombo de 46 mil novos cruzeiros. Em 20 de setembro de 68, participou do assalto do quartel da Força Pública do Barro Branco. Na ocasião, foi morto a tiros a sentinela soldado Antônio Carlos Jeffrey, no qual foi roubada sua metralhadora INA. Em 27 de outubro de 68, participou do atentado à bomba contra a loja Sears, da Água Branca. Em 6 de dezembro de 68, participou do assalto ao Banco de Estado de São Paulo, Banespa, na rua Iguatemi, com o roubo de 80 mil cruzeiros novos e o ferimento, a coronhada, do civil José Bonifácio Guerreiro. Em 11 de dezembro de 68, participou do assalto à casa de armas Diana, na Rua do Seminário, onde foram roubadas cerca de meia centena de armas, além de munições. Na ocasião, foi ferido o civil Bonifácio Signore. Em 24 de janeiro de 69, foi juntamente com Carlos Lamarca o coordenador do assalto no 4º RI, em Quitaúna, com o roubo de grande quantidade de armas e munições. Em 2 de março de 69, Diógenes foi preso na Praça da Árvore, em Vila Mariana. Em 14 de março de 70, foi um dos 5 militantes comunistas banidos para o México, em troca da vida do cônsul do Japão em São Paulo. Fecha aspas. De volta ao Brasil, Diógenes se filiou ao PT! Ganhou destaque na mídia uma gravação de 1999, em que agora economista Diógenes de Oliveira, dizendo falar em nome do governo do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, solicitava que então chefe da Polícia Civil, delegado Luiz Fernando Turbino, aliviasse a repressão dos bicheiros. Nessa época, Diógenes era o presidente do Clube de Seguros da Cidadania de Porto Alegre, órgão encarregado de coletar fundos para o PT. Diógenes foi
casado com Dulce de Souza Maia. João Carlos Kifuri Quartim de Moraes é professor titular de Filosofia e Ciências da Unicamp. Ladistas Dalbor é professor titular de Economia da PUC de São Paulo. Será que dá para entender por que essas universidades são esquerdistas na cúpula? Ou será que é muito difícil? Fontes: Ustra, Carlos Alberto Brilhante, Rompendo o Silêncio. Gorender, Jacob, Combate nas Trevas, Editora Ática. Projeto Orville. Caso Antônio, a esquerda armada no Brasil, 1967-1971. Moraes Editores. Que Deus proteja e tenha em bom lugar todos os familiares das vítimas.